Olá, esse é o podcast Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e esse é o podcast de número 2. O tema de hoje, o amor da aliança. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos refletir sobre o amor de Deus, especialmente como ele se manifesta em sua aliança, em suas alianças com a humanidade. Deus, ele nos ama com um amor eterno, mas também ele nos convida a responder a esse amor. Qual é a resposta que nós damos ao amor incondicional de Deus? É um ponto muito importante, muito relevante, a nossa resposta para o amor de Deus. O amor incondicional de Deus. Nós temos dois textos, o texto de João 3,16 e o texto de Jeremias, capítulo 31, no versículo 3. O texto de João 3,16 é um texto muito conhecido por todos. Diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um verso muito conhecido. Nós podemos dizer que talvez esse verso ele resume todo o propósito da Bíblia, que é a salvação do ser humano, o plano da salvação. O amor de Deus, um amor tão grande que foi capaz de dar o seu próprio Filho por amor a cada um de nós, para que nós não viéssemos a perecer, mas sim ter a vida eterna. E Jeremias capítulo 31, verso 3, diz assim, olha, com amor eterno eu te amei. O amor de Deus é algo maravilhoso, e Deus, ele ama cada pessoa de maneira igual. O amor de Deus, ele não é um amor que vai depender ali dos erros ou dos méritos da pessoa. Não, de maneira nenhuma. Independentemente dos seus erros ou dos seus méritos, o amor de Deus ele é igual para todos. O amor de Deus ele é universal e ele também é eterno, refletido na entrega de Jesus por nós. Jesus morreu por todas as pessoas. Jesus ama todas as pessoas. E para nós entendermos isso, tente talvez pensar em um pai que ama os seus filhos mesmo quando eles cometem erros. Esse amor, ele não depende do que os filhos fazem, mas sim do que o pai é. Aqui nós temos um detalhe muito importante. Não é que o pai, ele apoia os erros do filho quando o filho ele comete um erro. O pai, ele não apoia o erro, ele ama o filho, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Da mesma forma Deus. Deus, ele não apoia o erro, o pecado, as coisas contrárias à sua palavra. Mas ele ama o pecador. Então Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. O porquê que é importante compreendermos isso? Porque algumas pessoas têm uma ideia equivocada a esse respeito, porque pensam assim, Deus me ama, então ele aceita todos os meus erros, aceita todas as minhas falhas, e essa é uma compreensão totalmente equivocada, porque Deus, ele ama sim o pecador, mas não é porque Deus ama o pecador que ele ama também o pecado. Então nós devemos viver em conformidade com a vontade de Deus. Devemos obedecer à sua vontade, devemos viver de acordo com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Podemos então fazer uma pergunta. Se Deus ama a todos, por que nem todos estarão salvos? Você já parou para pensar? Deus ama a todas as pessoas, mas nem todos estarão salvos. Bom, então o primeiro ponto é o seguinte, Deus ele oferece o seu amor e a sua salvação a todos, através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus. Então Jesus ele não morreu por um grupo de pessoas, ele não morreu por aqueles que eram bons apenas, não, Jesus morreu por todos. Mas então, o porquê nem todos irão se salvar? A resposta é simples, porque Deus não força ninguém a aceitá-lo. É uma escolha livre que cada pessoa deve fazer. Jesus morreu por todos, mas agora cabe a cada pessoa aceitar o seu sacrifício, se entregar a Ele e viver em conformidade com a vontade dEle. Reconhecer que somos amados por Deus deve nos motivar a aceitar o seu convite e viver com o propósito de servi-lo, de obedecê-lo em todos os momentos da nossa vida. O amor condicional da aliança. Deuteronômio capítulo 7, do verso 6 a 9, nós podemos ver ali que Deus escolheu Israel como seu povo especial, mantendo uma relação de amor baseada em fidelidade.
Então, Deus escolheu o povo de Israel, ele fez uma aliança com o povo de Israel. Deus, ele sempre buscou o ser humano, isso é algo extraordinário. João capítulo 14, verso 21, nós temos ali um texto muito conhecido que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, Deus, ele deseja que nós venhamos guardar as suas leis, venhamos obedecê-lo, se entregar a ele todos os dias da nossa vida. Então, não basta apenas a gente dizer assim: eu aceito a Jesus. Eu aceito Jesus na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. Mas eu não vivo de acordo com a vontade dele, eu não obedeço às suas orientações. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós precisamos ser fiéis a ele, fiéis à sua palavra, obedientes à sua vontade, àquilo que ele quer de cada um de nós. E por que a aliança com Deus, ela é condicional? Embora o amor de Deus ele seja incondicional, a aliança é um relacionamento que exige reciprocidade. Deus espera a nossa obediência como uma prova do nosso compromisso com Ele. Então, nós não obedecemos como meio de salvação. Nós obedecemos porque estamos salvos em Cristo Jesus. Tente imaginar um contrato de amizade. Ambas as partes precisam agir com lealdade para que o relacionamento prospere. Então, Deus, ele nos ama, mas ele espera também o quê? A nossa entrega, ele espera o nosso coração. E é isso que nós precisamos colocar na nossa mente todos os dias. Um dos aspectos que a lição trouxe para nós é em relação ao conceito de hesed, a palavra hebraica que tem a ver com amor leal. E essa palavra, ela nos ajuda a entender o amor de Deus. Por quê? Porque hesed é um amor comprometido, que inclui misericórdia e fidelidade. Deus demonstra hesed em sua relação com Israel, mesmo quando eles falham. Na semana passada nós falamos a respeito do texto de Oséias, comentamos ali um pouquinho a respeito do símbolo, entre Oséias e a esposa, a esposa infiel, comparando Deus com o povo de Israel. Então essa palavra hesed, ela demonstra ali um amor comprometido, a misericórdia, a fidelidade. Então pergunte a si mesmo: a minha vida hoje, ela reflete a fidelidade que Deus espera de mim? Será que eu tenho sido fiel a Deus? Será que eu tenho obedecido aos seus mandamentos? Um outro aspecto importante é que nós precisamos refletir o amor de Deus. 1 João capítulo 4, do verso 7 a 12, nós temos lá: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então nós precisamos amar as pessoas. E olha, geralmente amar as pessoas não é uma tarefa fácil. Amamos apenas as pessoas que estão próximas a nós, nosso cônjuge, nossos filhos, talvez ali a nossa família. Mas é muito difícil amar aquelas pessoas que a gente não conhece, aquelas pessoas que às vezes fazem mal para nós. E perceba que a orientação bíblica é que nós devemos amar uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus. Deus é amor. Então, se nós temos um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento intenso com Deus, nós também vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Em Mateus capítulo 18, do verso 23 ao verso 35, nós temos a palavra de Deus trazendo para nós a parábola do credor incompassivo. E diz assim, olha: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida.
Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola é uma parábola muito interessante, por quê? Porque Jesus fala claramente que Deus, Ele nos perdoou. Nós não deveríamos ser perdoados dos nossos pecados, mas Deus, Ele nos perdoa. E da mesma forma como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar as pessoas que nos ferem, as pessoas que nos magoam, as pessoas que muitas vezes nós não gostamos. O perdão é algo que nós precisamos conceder às pessoas, porque Deus nos perdoa mesmo nós não merecendo. E a parábola, ela nos ensina que nós devemos amar as pessoas da mesma forma como Deus nos ama. Como que nós podemos refletir o amor de Deus aos outros? Podemos refletir o amor de Deus perdoando e ajudando o próximo, como reflexo do que Deus faz por nós. Na parábola, o servo foi perdoado de uma dívida enorme, mas ele não demonstrou o mesmo com o seu conservo. Às vezes, nós queremos que Deus faça certas coisas para nós, mas nós não fazemos as coisas que queremos que Deus faça para nós, para as outras pessoas. Pense em alguém que foi ajudado em um momento de necessidade e, em vez de guardar essa bênção para si, ele decidiu retribuir ajudando outros. Bom, perdoar é reconhecer que Deus, Ele já nos perdoou de algo infinitamente maior. É um ato de humildade e gratidão. A quem você precisa perdoar ou demonstrar amor hoje? Você já pensou que você precisa também demonstrar o amor de Deus na vida das pessoas? Como que nós podemos viver uma vida de aliança com Deus? Nós devemos entender que precisamos responder ao seu amor com obediência, fidelidade e refletindo o seu caráter nas nossas ações. João 14, 23 mostra ali onde Jesus ele promete habitar com aqueles que o amam e guardam as suas palavras. O desejo de Deus não é que você apenas diga assim: olha, eu amo a Cristo. Se você o ama, você deve guardar os seus mandamentos, você deve guardar as suas leis. Por quê? Porque você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nós vimos no episódio de hoje que o amor de Deus é eterno e incondicional. A aliança requer uma resposta de fidelidade. Refletir o amor de Deus é uma forma de testemunhar. E nós temos um desafio para a nossa vida. O desafio de renovar a nossa aliança com Deus e compartilhar do seu amor com alguma pessoa durante essa semana. Pense em alguma pessoa que você ama, alguma pessoa que você conhece e compartilhe com ela a respeito do amor, da graça e das misericórdias de Deus. Pode ser talvez que você tenha que pedir perdão para alguém. Então, se você tem dificuldades para pedir perdão, entenda o que Jesus fez por você. Entenda o sacrifício de Cristo na cruz e entenda que você também deve perdoar as pessoas que te feriram, que te magoaram, da mesma forma como Deus te perdoa. Vamos juntos orar? Deus eterno, nós te agradecemos porque mais uma vez temos o privilégio e a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de conhecer mais a respeito do amor de Deus, um amor grandioso que nos alcança em todos os momentos da nossa vida. Queremos nos colocar em Tuas mãos, pedir a Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim desse episódio. Que Deus abençoe muito você e na próxima semana nós nos encontraremos novamente. Que Deus te abençoe e até lá!